pensa assim, ó, seu cérebro, seu corpo inteiro é aquilo que fala da beleza da doença. Esquisito falar isso, né? Beleza, Estranho. não quero ficar Aham. doente. A psicossomática fala o seguinte: seu corpo tem duas formas de lidar com os problemas. Ou ele vai te levar para o caminho da loucura, que é a neurose, que é o que o Freud explica lá, ou ele vai Uhum. te adoecer. Só que quando você vai para a loucura, pode ser um caminho sem volta. Tanto que uma coisa muito interessante, eu tenho uma colega homeopata que ela é psiquiatra, e a gente estudando sobre isso, ela falou, realmente, em hospital psiquiatra as pessoas quase não adoecem, porque caso adoeça, não tem mais energia vital, porque ela já enlouqueceu. Então, ela vai morrer. Então, Que a curioso. psicossomática fala o seguinte: em vez do seu corpo te levar para a loucura, ele vai trazer um sintoma no seu corpo que tem a ver com aquele sentimento que você está suprimindo. E principalmente na infância, isso é absolutamente necessário. Aí você fala, não entendi, então vou tentar me explicar. Quem resolve o problema é adulto. Criança não tem como resolver problema. Então, por isso que os pais podem e devem interferir. Às vezes chegam pessoas para mim e falam assim: quero que meu filho faça terapia. Aí eu falo: não, você faz terapia e para o seu filho eu dou só homeopatia. Porque quem resolve o problema é adulto. Se eu tenho uma criança na minha frente, a criança vai tomar só homeopatia. Eu preciso de 10 minutos com a criança. Agora, do pai, eu preciso de uma hora, do tutor, eu preciso de uma hora inteira com ele. Para entender o que está acontecendo no universo dessa criança. Porque quem pode intervir no mundo dessa criança é o pai, a mãe ou o tutor. Certo? Então, uma criança passa um trauma Perfeito. muito grande. Ela não tem condição emocional nenhuma de lidar com aquilo. Aquilo é demais para ela. Então, ela adoece o corpo físico, porque ela vai conseguir sair daquilo ali. Então, ela fica rouca, ela fica muda, ela arruma uma dor na perna, uma dor de garganta, uma dor na barriga, uma alergia, e aí ela vai crescendo. E essa sensação, esse sentimento, ele vai se repetindo num determinado período de tempo, para, sei lá, aconteceu quando a criança tinha 7 anos. Ali para os 14 vai acontecer mais ou menos alguma mesma coisa. Será que ela já está madura para lidar com isso? Não, não Uhum. dá. Então, ali pelos 20 e pouco, acontece de novo. Será que agora ela está Sim. madura para lidar com isso? Porque depois dos 20 ela já é adulta. Aham. Algumas pessoas vão estar preparado para lidar com aquela situação, Uhum. vão olhar para aquela dor e não vai precisar mais. Se você não aprender, você vai criando camada, camada, camada. Aí a psicossomática fala isso, você vai criando camadas. A homeopatia fala isso, pensa que você é uma cebola. E eu preciso ir Uhum. descascando a sua cebola até eu achar a sua dor original para você não precisar mais daquela doença. Então, as pessoas falam assim: doença é ruim, não, a doença ela está ali para te proteger de algo que você não está dando conta de olhar. Sempre. Que seja um resfriado. Estou super cansada, estou trabalhando muito, estou me desrespeitando em horário, enfim, fazendo às vezes determinada coisa que eu não quero, pronto, pega sabe, antes do Covid, né? Pega um super resfriado, fica 2 dias de cama. O que seu corpo está falando? Para, não estou aguentando, me dá um tempo, a sua energia vital não vai aguentar. Então, já que você não está se respeitando, eu vou te adoecer para você ficar na cama, para você ter a oportunidade de se recuperar. Isso é uma doença psicossomática. O princípio do psicossomático é esse. Então, eu vou para o adoecimento ou eu vou para a loucura. E a loucura é um caminho muito perigoso, porque ele pode ser um caminho sem volta. Tudo é ponto de vista, né, Mel? Então você está falando para mim, nesse caso, que os sintomas ou as doenças, se a gente olhar por esse lado, na verdade é uma bênção na nossa vida. Se não É uma fosse forma, ela, se não fosse ela, a gente morreria, porque a gente ia enlouquecer. Então, tá, você pode até não morrer, mas pensa você com, nós temos aqui na casa do 40 enlouquecidos, inúteis, né? Então, sim, a doença ela é uma benção, mesmo uma doença horrorosa. Quantos casos a gente escuta, às vezes, de uma pessoa que está numa fase terminal de uma doença? É uma pessoa que tinha inúmeros problemas, e ali naquela hora ela teve toda a oportunidade de resolver todos os problemas, todos os conflitos da vida dela. Ela precisou chegar nesse ponto, seria melhor ela uhum, ter aprendido isso antes, mas aquilo ali foi um bálsamo.